Olá pessoal, eu sou o professor Clemildo e neste vídeo eu gostaria de discutir com vocês a respeito da intolerância religiosa no Brasil. Esse assunto será discutido em 3 partes. Nesse primeiro vídeo eu vou falar sobre o conceito de intolerância religiosa e a forma como ela tem sido percebida na sociedade. No segundo vídeo eu vou falar sobre algumas causas de intolerância religiosa. E no terceiro vídeo eu falarei sobre uma das causas que eu acho que é a principal causa de intolerância contra os grupos de matriz africana. E vou falar também o que está sendo feito, algumas ações que estão sendo feitas para combater a intolerância religiosa. Será que existe intolerância religiosa no Brasil? Geralmente as pessoas, quando fazem essa pergunta, elas têm em mente a intolerância religiosa que acontece fora do Brasil. Para elas, a intolerância religiosa não existe no Brasil porque aqui não tem conflitos, guerras, pessoas matando outras por questões religiosas. É claro que em outros lugares, em outros países, em outras regiões, a intolerância religiosa não acontece somente por questões religiosas. Existem questões de limites, existem questões territoriais e a intolerância religiosa entra como um componente nessa disputa, nessa briga toda. Então, quando as pessoas dizem que no Brasil não há intolerância religiosa, em geral elas estão pensando nesse contexto, em um contexto de conflitos, de confrontos físicos armados, em que muitas vezes a mídia, os jornais dão uma ênfase muito forte à questão religiosa. Mas aqui no Brasil também tem intolerância religiosa, e a intolerância se dá de outra maneira. Bom, mas antes de continuarmos falando sobre intolerância religiosa, eu acho que seria importante a gente dizer o que se entende por intolerância. Eu gosto muito de um conceito que está na Declaração sobre a eliminação de todas as formas de intolerância e discriminação fundadas na religião ou nas convicções. Nesse documento, ele diz o seguinte: entende-se por intolerância ou discriminação baseada na religião ou nas convicções toda forma de distinção, exclusão ou preferência fundada nas religiões ou nas convicções, cujo fim ou efeito seja a abolição do reconhecimento, o gozo, o exercício em igualdade dos direitos humanos e das liberdades fundamentais. Esse conceito ele é muito importante porque ele coloca exatamente aqui a motivação da intolerância, a motivação da agressão. A agressão tem que ter uma motivação religiosa, uma causa religiosa, para que ela possa ser considerada intolerância. Se não houver essa causa fundamentada na religião ou nas convicções, como ele chama aqui, mas no nosso caso interessa a religião, se não houver essa motivação religiosa, não podemos dizer que houve intolerância. Então, a pessoa que pratica a intolerância religiosa, ela tem que estar motivada por uma questão religiosa e essa agressão, então, deve ser caracterizada como intolerância religiosa. Outro fator que contribuía para que as pessoas pensassem que não havia intolerância religiosa no Brasil era o fato de não ter nenhum relatório, nenhuma pesquisa, nenhum estudo que falasse especificamente sobre isso. Claro que existem livros, artigos, textos de pessoas que já escreveram sobre o assunto, mas não existia nenhum relatório, nenhuma estatística que mostrasse de fato a intolerância acontecendo ou que tenha acontecido no Brasil. Ultimamente, isso foi, de certa forma, resolvido. Nós temos pelo menos 3 fontes que nos indicam
que há intolerância religiosa no Brasil? A primeira fonte é o próprio Disque 100 da Secretaria Nacional de Direitos Humanos. O Disque 100 de 2011 até 2015 mostrou que houve um aumento de 600% nas denúncias de intolerância religiosa. Além do Disque 100, temos um relatório feito exatamente pela Secretaria Nacional de Direitos Humanos, que realizou uma pesquisa entre o ano 2011 e 2015 e que constatou uma realidade que na verdade já se sabia, mas que agora está expressa nesse relatório, nessa pesquisa. Esse relatório informa que o grupo que mais sofre perseguição religiosa, que mais sofre com a intolerância, são os grupos de matriz africana. Esses grupos têm sofrido com agressões físicas, com agressões verbais e também com agressões ao seu patrimônio. Eles também constatam que o grupo que mais sofre intolerância religiosa no Brasil são os grupos ligados às religiões de matriz africana. Então nós temos pelo menos 3 fontes que constatam a mesma coisa: o Disque 100 e esses 2 relatórios. Também tem uma coisa que é comum a esses 2 relatórios. Pensava-se que o grupo que mais praticava intolerância religiosa eram os grupos evangélicos. De fato, há uma verdade nisso, mas também há algo que a gente precisa fazer uma observação. No relatório da Secretaria Nacional de Direitos Humanos, os pesquisadores chegam à conclusão que não é possível afirmar categoricamente que os evangélicos são os agressores, que são eles que praticam intolerância religiosa. E por que isso? Porque o relatório demonstra que 70% dos casos registrados de intolerância religiosa, as pessoas não declaram qual é a sua religião. Então não é possível saber se essa pessoa é evangélica, é católica, enfim, ou de qualquer outro grupo. Então não tem como saber se é esse grupo que praticou o ato de intolerância ou não. Por outro lado, o relatório diz que os poucos casos em que aparece a religião do agressor, em geral, nesses poucos casos, são os evangélicos ou são aquelas pessoas que se declaram como evangélicas. Mas o relatório afirma que não dá também para especificar um grupo. São vários grupos evangélicos, são várias pessoas que se declaram pertencentes a muitos grupos evangélicos. Então, como eu falei, por um lado, isso pode ser verdade, por outro lado também pode ser contestado. Ou seja, 70% dos casos não revelaram a sua religião, e nos poucos casos em que aparecem, esses casos realmente se declararam como evangélicos, mas das mais diversas correntes, das mais diversas linhas. Portanto, pessoal, essas eram algumas questões que eu queria trazer para a nossa discussão. Espero que elas possam ajudar nas futuras reflexões. Espero vocês no próximo vídeo. Até lá!